Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia sobre tudo que tá rolando no Vasco. Hoje um dia decisivo aí com relação à definição de quem vai para os Estados Unidos e quem fica para disputar o Campeonato Carioca. Antes de trazer essas atualizações, eu pedi para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Segue as redes sociais do TikTok, do Instagram, @Vascaíno do Cerrado. E quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Vou trazer um jogo hoje da Supercopa da Espanha. Ontem teve o Real Madrid que empatou. Hoje tem o Real Betis com o Barcelona, né? E estão pagando 7,30 na vitória do Real Betis, 5 no empate, 1,46 na vitória do Barcelona, que é favorito para essa partida, para essa decisão aí na Supercopa da Espanha. Quer fazer uma fezinha nesse jogo? O link está no primeiro comentário fixado, você vai abrir, vai colocar o código promocional do Cerrado e o primeiro depósito ou Pix que você fizer, eles vão dobrar em bônus para você no valor de até R$1.200. A 1xBet, que é parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vou começar aqui falando, o Vasco deve divulgar, né, hoje uma lista de quem fica no Rio de Janeiro ou quem viaja para os Estados Unidos. O meia Alex Teixeira não vai para os Estados Unidos e nem vai jogar o início do Campeonato Carioca, né? O jogador renovou o contrato com o Vasco, mas ele estava parado desde que o contrato dele acabou em novembro, que acabou a temporada do Vasco. Enquanto os jogadores estavam ali, já voltaram de férias depois da Copa, estavam treinando, ele estava passeando. Agora quem tem que correr atrás do prejuízo é ele. É ele. Eu defendi aqui, falei que seria uma boa, seria legal, seria uma questão até de hombridade, né? De caráter, renovar com ele, porque o cara pegou uma bomba voltando para jogar no Vasco numa Série B, no meio de uma temporada, com campos horrorosos, um time ruim, né? Então ele fica, mas com muito torcedor desconfiado com relação a ele e a forma física dele. Agora quem tem que correr atrás é ele precisa se colocar em condições físicas para poder disputar a vaga nesse elenco, senão ele vai ser atropelado, vai ficar no banco mais um ano só recebendo salário. Então tá aí o Alex Teixeira, que nem vai para os Estados Unidos e nem começa o Campeonato Carioca, porque precisa se colocar em condições físicas ou estar no mesmo nível do elenco que já vem treinando há muito mais tempo que ele. Outro que tá parecendo uma bola é o Thiago Rodrigues, esteve lá no velório do Dinamite, né? Fora de forma total, o cara já não tá com aquela alegria toda. Eu não sei nem se fica no Vasco, para falar a verdade, né? E também não sei se ele vai para os Estados Unidos ou se ele fica para jogar o Campeonato Carioca. Bom, quem vai comandar o Vasco nos 3 primeiros jogos do Campeonato Carioca é o Emílio Faro, né? O interino lá, o técnico interino do Vasco, né? Que deve comandar o Vasco nesses jogos. O Vasco com um time mesclado, uma mescla de jogadores da base que já integram o time profissional, junto com jogadores que estavam disputando a Copinha. Esse é o time do Campeonato Carioca. Então você vai ver, pode ver ali no gol o Alexandre, não sei se é o Thiago Rodrigues, mas você pode ver ali não sei se o Gabriel Dias ou o Paulinho, né, o Miranda. Vai sair hoje essa lista aí. O Vinícius Paiva com certeza vai estar nesse ataque. Enfim, vai ser uma mescla de jogadores da base para esse começo de Campeonato Carioca, né? Outro jogador que não viaja é o lateral esquerdo Paulo Vitor, né? O Paulo Vitor teria conversado com o Abel Braga, ouvido conselhos do Abel Braga e pediu para não viajar, pediu para ficar e jogar o Campeonato Carioca. Ele foi esperto, foi bem esperto. Se avaliar, se ele viaja, né? Tem lá o Piton, o Lucas Piton, que vai ser titular. O Edmar deve viajar também. Então ele vai para quê? Para passear, para conhecer o Mickey? O que ele pensou? Vou ficar, vou jogar o Campeonato Carioca, vai estar sendo televisionado, a torcida vai estar no estádio, lotado. Se eu tiver um desempenho legal, eu devo ter mais oportunidades aí no ano, porque eu só preciso ser melhor que o Edmar, para ser ali o suplente, para ser o primeiro reserva do Lucas Piton. Então ele foi esperto, vai ficar e vai jogar o Campeonato Carioca. Tá aí o Paulo Vitor, né? Outro que eu tô curioso para saber o que vai acontecer é o Nenê, né? Porque o Nenê, quando renovaram o contrato do Nenê, falaram que vamos renovar o contrato dele para ele se despedir do Vasco, do Vascaíno, no Campeonato Estadual. Se o Nenê viajar para os Estados Unidos, aí vai ficar um negócio meio sem explicação, né? Porque pensa, você renova com o cara para ele jogar o Campeonato Carioca, então era para ele ficar
junto com o elenco que vai começar com o Emílio Faro aí, os 3 jogos do Campeonato Carioca. Ele tem que focar no Campeonato Carioca. Se levar o Nenê para jogar nos Estados Unidos, aí então essa história de que ele ficou só para o Campeonato Carioca é só balela. Ou então pode ser a situação de que o Vasco ainda não contratou o meia, não tem uma referência no meio de campo, o Alex Teixeira está fora de forma, então ele deve viajar. Ah, tem isso também, também tem isso. Ele deve viajar porque a gente não tem um meia ainda contratado e o Alex Teixeira está fora de forma e o Palácios voltou para o Chile, então com certeza o Nenê vai estar. Aí tem umas coisas que a gente tem que pensar antes de fazer a crítica, né? Então o Nenê deve ir por causa disso. Tem nada a ver com a renovação dele para o Campeonato Carioca, beleza? Falando em copinha, o Vasco e o Ibrachina vão fazer a fase de mata-mata, a segunda fase da copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na sexta-feira. Sexta-feira, às 12h45, no Sport TV, vai ser aí a partida decisiva do Vasco contra o Ibrachina, que é um time de empresários lá de São Paulo, né? E o Vasco agora todo desfalcado. Já estava remendado para a copinha, perdeu 5 jogadores, agora vai todo desfalcado. Deve passar nessa fase. Acho que as outras fases é que a coisa vai dar uma engrossada, que eu acho difícil ter muito time aí muito bom na copinha. O Santos tomou uma porrada lá do Santo André, 2-0 fora o baile, 3-0 fora o baile. Então tá aí a situação da copinha. O Léo Matos se aposentou, saiu uma matéria no UOL falando que ele está fazendo estágio no Vasco, né? Falando um pouco da carreira dele, começou lá no Urubu, os times que ele passou, lá na Turquia ou na Grécia, né? E na França, enfim, a experiência que ele adquiriu, um cara que fala vários idiomas e que agora está fazendo um estágio no Vasco, né, junto com a 777, os gestores da 777, e ele publicou uma despedida no Instagram. E na despedida dele ele bota a foto ali com a camisa de todos os times, inclusive do Urubu, e ele diz assim, ó: chegou o momento de dizer adeus, obrigado futebol por me proporcionar tanto, por ter me dado o privilégio de conhecer o mundo, viver em lugares maravilhosos e conhecer pessoas incríveis que me ajudaram nesses 20 anos de carreira como atleta profissional. Dei o meu melhor. Competi, exagerei em certos momentos, muito, né? Sorri, chorei, olho para trás e não me arrependo de absolutamente nada. Tenho certeza que desvirei todas as pedras para me tornar a melhor versão de mim mesmo. Tá aí o cara até poético. Tá aí o Léo Matos, cachorro louco, que agora é um gestor ou vai se tornar um gestor do futebol, tá? Ele teve convite para ser executivo lá na Grécia do PAOK, que ele passou 5 temporadas por lá. Boa sorte para ele, que ele tem ali sucesso também numa carreira profissional fora dos gramados. Para finalizar o vídeo, a situação do zagueiro Manuel Capasso, né? O Vasco está acertado com o jogador, todos os jornalistas estão dizendo que está tudo certo entre o Vasco, o jogador, inclusive com o time dele lá na Argentina também, né? O Atlético Tucumã. Era um empréstimo, agora o Vasco vai comprar os direitos dele, os 100% dos direitos dele, por cerca de 2,400 milhões de dólares, que vai dar aí mais ou menos uns 13 milhões de reais, 12 milhões de reais. O que está pegando para definir a contratação do zagueiro é só a forma de pagamento. O Vasco quer parcelar isso aí em 6 vezes, já o time argentino está precisando de grana, que é um negócio, a parada mais rápida, né? Então tá aí, mas deve ser anunciado nos próximos dias também, deve vir para fazer exames e assinar e depois ser anunciado. O Vasco tem 3 pendências aí para anunciar, né? O Ivan, que fez os exames ontem, o Jair também já fez os exames, e a situação do Orediano, né? O Orediano que, primeiro o jornalista daqui falou que a culpa era do Vélez, depois o jornalista de lá disse que a culpa era do Vasco, acordou uma coisa e na hora de assinar fez outra. Então o jornalista falou, eu até botei o print aqui, né? Até fiz um vídeo aí falando que se realmente isso aconteceu de novo, que aconteceu com o Júnior Urso, é pilantragem, é sacanagem, é mau caratismo. Hoje o Jorge Nicola veio de novo com uma informação de que a culpa é do Vélez, que quem é que mudou termos da negociação, quem pediu para aumentar os valores foi o Vélez. Então tá essa guerra do caramba e o jogador aí quem é que parece que quer ficar. Parece que o empresário já quis chutar o balde, o Vasco já quis desistir, mas o jogador quer jogar no Vasco da Gama. Então tá aí o Orediano, o Ivan e o Jair
que devem estar junto com essa comitiva que vai para os Estados Unidos. Todos os contratados provavelmente estarão nos Estados Unidos, beleza? Curte o vídeo, compartilha, deixa o joinha, que é importante para o canal ser indicado no YouTube, deixe seu comentário, grande abraço, um dia abençoado, fique com Deus e saudações vascaínas.